Olá, seja bem-vinda, seja bem-vindo a mais uma aula de vinho em formato de podcast. Eu sou o professor Marcelo Vargas, nós vamos rodar a vinheta e já vamos para o conteúdo. Olá, sejam todos muitíssimos bem-vindos a mais uma aula do nosso grupo de estudos e degustação de vinhos. Sou o professor Marcelo Vargas e estou hoje mais do que empolgado para falarmos, degustarmos e entendermos um pouquinho mais sobre os maravilhosos vinhos do Vale do Rhône, que é uma das regiões mais incríveis para a produção de vinho no mundo. Não apenas na França, mas no mundo inteiro. E a gente vai entender que essa região tem uma importância muito grande, porque ela serve de inspiração para muitas regiões produtoras no mundo e para muitos produtores no mundo. É daquelas regiões que ela é um conceito, ela é uma ideia de produção. Claro que a gente está falando do Velho Mundo, claro que a gente está falando da França, claro que nós estamos falando de algumas das apelações mais importantes do mundo. Isso a gente vai começar a entender hoje, ok? Então, prestem atenção, já pega papel, caderno, caneta, porque a gente tem bastante coisa para falar. Pontos importantes, certo? Meninos e meninas, aqui só um brainstorm inicial para a gente começar a organizar um pouco mais as nossas ideias e aí a gente vai adentrar um pouco nas questões geográficas de influência e tudo mais. Mas o Vale do Rhône, ele tem uvas protagonistas. Lembra que eu falei para vocês que o Vale do Rhône ele serve de inspiração para muitas regiões e para muitos produtores no mundo? Como que isso acontece? Porque produzem alta qualidade, vinhos muito conceituados, e o mundo quer copiar. Copiar naquelas, né? Se basear, fazer parecido, enfim. E a gente tem algumas uvas que são protagonistas aqui. Dentre elas, a Syrah, principalmente para o Rhône Norte. Já comecem a se acostumar com essa expressão, Rhône Norte, o Rhône setentrional. E depois a gente vai ter algumas uvas, normalmente corte, para vinhos tintos e para vinhos brancos, no Rhône Sul, ou Rhône Meridional. Então, esses dois termos são importantes. Depois a gente vai começar a olhar o mapa e começar a entender essa divisão. No Rhône Sul, diferente do Rhône Norte, que tem uma uva tinta protagonista e algumas brancas, a gente já vai olhar isso, mas principalmente as tintas, a tinta Syrah é a grande protagonista no Norte. No Sul, a gente vai ter normalmente vinhos de corte, aonde a Grenache é uma uva importante, mas normalmente ela vai entrar em cortes com Syrah, Mourvèdre, com Cinsault, com Carignan, inclusive Châteauneuf-du-Pape, que é uma dessas apelações cru mais importantes do sul do Rhône, é um blend que pode entrar em até 13 variedades diferentes de uva. Nem sempre entram tantas, mas pode entrar até 13. Inclusive para Châteauneuf-du-Pape, que tem tinto e branco, para o Châteauneuf-du-Pape tinto, podem entrar uvas brancas. Então, normalmente, quando a gente fala do sul do Rhône, a gente está falando de vinhos de corte. E a gente vai ver que o Rhône tem uma diferença muito grande de influências geográficas, de influências de terroir, quando a gente fala principalmente de norte a sul. Aonde a gente vai ter no norte um clima um pouco mais continental, conforme a gente vai vindo para o sul vai ficando um pouco mais quente, vai mudando o relevo. Vocês estão vendo aqui atrás que é uma paisagem onde a gente tem cadeias montanhosas para um lado, para o outro lado aqui tem cadeias montanhosas e um fundo de um vale. Aliás, que vai dar nome para a região, Vale do Rhône, porque a gente tem o Rio Rhône passando aqui, um rio bastante extenso, e que vai fazer, né, exatamente essa formação do vale. O rio vai correr nesse vale e vai dar o nome para a região. Então é super importante. E também a gente tem alguns solos aqui que são importantes, né? Principalmente a gente vai ter esse solo com uma presença de rocha-mãe granítica. Quando a gente fala do Rhône Norte, a gente vai ter alguma coisa de
de xisto, a gente vai ter, inclusive, né, esses perfis um pouco mais altos, com a presença de um pouco de areia, de mica, de xisto decomposto, e a rocha-mãe vai ser granítica, e quando a gente vai para o sul, já começa a mudar completamente, onde a gente vai ter aí um solo com mais presença de cascalhos, principalmente aqueles pedras, né? Tem um solo muito famoso que a gente tem ali em Châteauneuf-du-Pape, nas redondezas ali, que é o Galets Rolés, aquelas pedras grandes, aquelas pedras que a gente usa em jardim, sabe? Aquelas pedras bonitas. A gente vai ver isso. Só que vai mudar muito o perfil. Quando a gente fala dos vinhos do norte versus vinhos do sul, muda muito, muito, muito o perfil. E a gente vai ter aí dois fatores muito importantes, além de todos os outros, que são macrofatores, que é esse anotem aí, tá? Então, esses pontos, esses insights que a gente está tendo, que eu estou passando para vocês aqui, é para a gente começar a organizar o Vale do Rhône. Então, vão anotando que são pontos importantes. E dois fatores são muito importantes para todo o Vale do Rhône. Primeiro deles, o Rio Rhône. Segundo deles, o vento mestral. E a gente vai entender por quê. O vento mestral é um vento muito forte, que corre literalmente de norte para sul, assim como o rio, né, vai correr de norte para sul. E ele é um vento muito forte. E ele ajuda, de modo geral, ele ajuda, vocês podem atrapalhar um pouquinho, a produção de vinho de alta qualidade no Vale do Rhône. Ele é super importante. Vocês já devem ter ouvido falar, né? O vento mestral, ele é muito importante na França, no centro todo da França, literalmente de norte a sul. E ele vai ser super importante para o Vale do Rhône também. Então, começamos a organizar as ideias. Aqui são ideias iniciais para a gente começar a organizar o Vale do Rhône, tá? Mas vamos avançar. Inclusive, eu vou degustar com vocês hoje um vinho, até tem dois crus aqui do Rhône, né? O Vale do Rhône tem 17 áreas, apelações cru, duas delas estão aqui, Cornat, que é aqui do Rhône Norte, e Châteauneuf-du-Pape, que é do Rhône Sul. Châteauneuf-du-Pape é uma das mais famosas, inclusive, ok? Já vamos entender tudo isso. Châteauneuf-du-Pape, okay? Que foi o vinho que vocês me ajudaram a escolher para degustar, eu vou degustar com vocês daqui a pouquinho, ok? 2014, produtor super importante, Paul Jaboulet-Aimé, enfim, a gente vai degustar ele com um pouco mais de calma. E a gente também vai começar a ter alguns entendimentos aqui, porque, né, nem todo vinho do Rhône é bom, mesmo quando vem de apelações cru, por exemplo, Châteauneuf-du-Pape, que é um vinho, inclusive, muito falsificado, e mesmo quando ele é feito seguindo todas as regras de apelação e tudo ok, tem muito produtor aí que é muito, digamos, não é muito atento à qualidade. Só que como é uma região muito famosa, o que acaba acontecendo é que faz os vinhos serem muito valorizados, certo? Bom, ok. Vamos voltar para a nossa apresentação, daqui a pouco a gente vai para a degustação, só para a gente já ir se preparando aqui. Fizemos o nosso insight inicial, vamos começar a entender com um pouco mais de calma tudo que se passa aqui no Vale do Rhône. Primeiro, é uma região que tem um conceito histórico muito importante. Por mais que a ideia, a valorização do Vale do Rhône continua acontecendo, os vinhos estão cada vez mais valorizados e vão ter alguns conceitos, vamos lá, alguns acontecimentos modernos que fazem isso ficar ainda mais importante, essa região. Por exemplo, falei para vocês que a Syrah é uma das uvas protagonistas. Quando Syrah vai começar a fazer sucesso na Austrália, inclusive eles vão grafar diferente, chamar ela de Shiraz, isso vai fazer um perfil de vinho completamente diferente, mas ajuda também a valorizar ainda mais os vinhos do Rhône. Então, por mais que a Austrália, por ser uma região quente, por ser um país quente como um todo, e as regiões onde produz a Shiraz são regiões quentes, faz um perfil de vinho muito diferente do Rhône, ajudou ainda mais a valorizar os vinhos do Rhône. Quando a gente tem os famosos cortes GSM, já pararam para pensar GSM? GSM é isso, é Grenache, Syrah e Mourvèdre. O mundo copia esse corte, essas três uvas em percentuais diferentes. Da onde vem isso? Vem do Vale do Rhône, principalmente do Rhône Sul. GSM é isso, é um corte à base de uvas tintas do Vale do Rhône, mais famosas essas três, né? Grenache, Syrah e Mourvèdre.
que é amplamente cultivado, que é amplamente copiado no mundo, porque é muito valorizado. Então, como o mundo vai fazendo isso, vai fazendo esses vinhos inspirados no Rhône, vai ajudando ainda mais a valorizar o Vale do Rhône. Então, a gente tem no Vale do Rhône um contexto histórico muito importante. Falei de alguns acontecimentos modernos, mas contextos históricos muito importantes. Primeiro, tem uma geografia muito bonita, né? Tem uma geografia muito peculiar, né? E a gente já tem que começar a separar o norte do sul. Então, a gente tem cadeias montanhosas importantes, a gente tem muitos dos vinhos em algumas áreas de colina, de inclinação, né? De sopé de montanhas, e conforme a gente vai indo para o sul, vai ficando um pouco mais plano. Mas é normal a gente ter algumas áreas de altitude. Então a gente vê algumas áreas com esses patamares, onde no meio da altitude cria-se algumas áreas planas. Vocês podem ver que isso aqui é a mão humana, é o homem, certo? É o homem que cria isso aqui para fazer o cultivo da videira. Mas olha que cenário bonito, né? Só que assim, é a mão humana para fazer isso. Isso vai ter uma importância super grande com os romanos também, né? O Império Romano. Isso aqui vai ser parte da ascensão do Império Romano, e os romanos, quando vêm para cá, eles criam aqui esse conceito de uma melhor estrutura para a videira, tem um avanço importante, apesar da videira já existir no Vale do Rhône muito tempo antes disso. Os romanos vão ser um ponto importante aí para essa valorização. Mas a gente vai ter, então, o Império Romano. O Império Romano, gente, ele vai chegar aqui mais ou menos ali no ano 100 antes de Cristo, um pouquinho mais. É um marco importante, porque o Império Romano leva a cultura da videira muito a sério para o seu cotidiano, né? Então eles vão, inclusive, escavar e aí mudar o conceito, inclusive, do nível de qualidade dos vinhos do Vale do Rhône. Começa a subir. Mas vai ter um marco histórico muito importante, que é 1309, na verdade, porque começa a partir do ano 1300, já começa num dos castelos que tem aqui no Vale do Rhône, numa cidade chamada Avignon, uma cidade muito linda, inclusive, certo? Muito legal, uma cidade maior, uma estrutura um pouquinho maior, mas é muito bonita. O que acontece? A gente tem, desde o ano 1300, está acontecendo que os papas, o Papa, na verdade, ele está acontecendo problemas muito sérios no Vaticano, né? E ele, literalmente, ele transfere o papado, isso vai acontecer em 1309, ele vai transferir o papado, sai do Vaticano, sai lá de Roma, e transfere o papado para Avignon, para a França, para o sul da França, Vale do Rhône. E o papado vai ficar aqui quase 70 anos. Ou seja, até esse momento, a igreja, não precisa falar a influência da igreja nesse período, né, para tudo. E a igreja tinha a cultura do vinho muito latente, inclusive para os seus ritos. Só que, até esse momento, um dos vinhos mais importantes da igreja, principalmente para os papas e para os bispos, né, que tentam a estrutura hierárquica da igreja, fazem um trabalho super importante. O grande vinho de destaque dentro da igreja católica até o ano de 1300 são os vinhos da Borgonha, que são uvas cultivadas, são videiras cultivadas e desenvolvidas pela igreja católica, pelos monges cistercienses. Então, os vinhos da Borgonha eram os grandes vinhos de destaque dentro da igreja e também tinha sua influência para o mundo. Não vamos dizer que o vinho que o Papa bebia, né, era um vinho de uma qualidade maior. O vinho que os bispos bebiam, um vinho de uma qualidade maior. Então, isso também influenciava na venda. Quando transfere-se o papado para Avignon, o que começa a acontecer é que, não muito distante de Avignon, a mais ou menos aí, uns 20 quilômetros a norte, o Papa vai criar uma residência, uma área um pouco mais interiorana. O Papa vai criar uma residência, um castelo, né? Vai criar um castelo para a sua casa de campo, e lá cultiva-se o hábito da videira, já se tem o hábito de se produzir uva e de se fazer vinho. E o Papa começa a adotar esses seus vinhos para o seu consumo, né?
E aí a gente vai entender algumas coisas. Então a gente está falando aqui que uma região aonde vai surgir o famoso Châteauneuf du Pape. É exatamente essa ideia, né? Quando a gente falar da região, a gente vai explicar um pouco mais. Mas nada mais, nada menos do que isso. Literalmente falando, estão falando do novo castelo do Papa, Châteauneuf du Pape. Então é aqui, e tanto que Avignon ainda é, ao norte de Avignon é a região da apelação demarcada de Châteauneuf du Pape, é muito importante. Isso ganha um destaque muito grande. E, inclusive, esses vinhos do Rhône começam a ser distribuídos para outras regiões da França e do mundo, a partir de 1300. Já tinha videira aqui há muito tempo, já tinha a cultura do vinho, só que aí ganha uma conotação muito grande. Só que o que acontece nessa época é que os vinhos produzidos nesse período eram, de modo geral, vinhos, digamos que vinhos mais ralinhos, né? Os vinhos menos concentrados. Bordeaux, por exemplo, fazendo os claret, quase um vinho rosé. Os vinhos da Borgonha, muito mais leve, principalmente com Pinot. Os brancos à base de Chardonnay, né? A Gamay também tinha uma importância, mas vinhos mais leves. Os vinhos que vêm dessa região aqui do Rhône são vinhos muito potentes, muito concentrados. Vinhos tintos concentrados, extraídos, até porque eu usava a Casta Syrah, mais potentes, mais intensos. E esses vinhos começam a ganhar o gosto. Tanto que esses vinhos eles são tão intensos que esses vinhos começam, a partir dessa época, e isso vai seguir, né, 1400, 1500, a esses vinhos serem levados para outras áreas da França, para eles misturarem esses vinhos com outros vinhos que eram mais leves, para dar um pouco mais de estrutura. E vai surgir um conceito aqui chamado os vins de médecine, que é os vinhos para fortificar, entre aspas, outros. Então, pegar, por exemplo, em Bordeaux, que fazia os claret, eles pegavam vinhos aqui do Vale do Rhône para fortificar. Fortificar, que eu digo, deixar os vinhos mais intensos. Não é necessariamente aumentar o teor alcoólico, mas deixar os vinhos mais intensos, porque começa-se o gosto por vinhos mais intensos, mais concentrados. O que a gente vai esperar até hoje dos vinhos do Vale do Rhône, de modo geral? Vinhos mais intensos, vinhos mais concentrados, vinhos mais potentes. Mas essa fama, ela vai se estender e vai aumentando com o passar do tempo. A chegar ao ponto hoje que a gente está falando de alguns dos vinhos mais conceituados, uma das regiões mais estudadas, avaliadas, inclusive avaliadas na questão de safras pelos grandes críticos, pelas grandes publicações, né? Vários. E tanto que até hoje, e aqui eu gosto muito dessa tabela aqui, que é uma tabela muito bonita, muito bem feita da Wine Enthusiast, né? A gente lembrando que tabelas de safra a gente tem da Wine Enthusiast, conceituadas, né? A gente tem da Wine Enthusiast, a gente tem da Wine Spectator, a gente tem da Wine Advocate, do Robert Parker, a gente tem a própria Decanter Magazine, faz algumas, então tem outras, né? Eu gosto dessa aqui que é muito bacana, ela é muito bem organizada, muito bem estruturada. E a gente pode ver aqui, ó, que na França a gente tem o Vale do Rhône Norte, para os seus vinhos tintos e brancos sendo avaliados, safra a safra, e no Sul, tintos e brancos sendo avaliados safra a safra. Ou seja, tanto no Rhône, olha a importância, além deles avaliarem a qualidade da safra ano após ano, eles ainda segmentam isso, eles dividem isso entre Rhône Norte e Rhône Sul, tintos e brancos para cada uma dessas macro-regiões. Olha a importância que o Vale do Rhône tem. E aí, claro, falei para vocês que, de modo geral, os vinhos do Rhône, eles são caros, até porque praticamente os vinhos do Vale do Rhône são vinhos de apelação controlada, eu vou mostrar isso para vocês também. O que acaba acontecendo é que os vinhos são caros, e quando esses vinhos vêm de safras melhores, e aqui a qualidade da safra, vocês podem ver por numeração, inclusive botei aqui para vocês o guiazinho de referência. Quanto mais alta a numeração, que vai até 100 pontos, melhor a safra. Safras melhores, né, a gente tem algumas safras aqui que são históricas, que são bem conceituadas, por exemplo, a safra de 2009, a safra de 2010, também, como aconteceu em Bordeaux, também no Vale do Rhône, são importantes. Safra de 2005, outra safra clássica. Depois a gente vai ter 2015 como uma grande safra. A gente vai ter... E aí a gente pode ver, ó, o aquecimento global aqui. Olha o trabalho que está fazendo nessa questão das safras. Bom, enfim, a gente fala sobre isso um pouco mais tarde. Mas
quando a gente tem safras melhores, gente, os vinhos ficam muito caros. E os melhores produtores, ainda mais caro. Então a régua de preço vai subindo. Só que o que acontece? Todo vinho do Vale do Ron é bom? Não. Aliás, tem muita gente, tem muito produtor mais simples, tem cooperativas, tem grandes produtores, que eles se aproveitam do conceito do Vale do Ron, dessa marca, desse marketing muito forte, para fazer vinhos mais ou menos e cobrar caro. Cobrar caro. Ah, tem algumas das apelações que isso acontece, principalmente no Rhône Sul. Tá? Bom, então fica aqui para vocês pegar essa referência. E essa referência dos críticos para o Rhône é tão importante que a gente tem aqui só um exemplo do produtor que é nada mais, nada menos do que o produtor que tem mais vinhos pontuados com 100 pontos Robert Parker. 100 pontos Parker. 100 pontos RP. Quem é? Nosso queridíssimo Guigal, que é aqui, tá situado, né? Hoje o Chateau de Ampuí, que é um castelo que ele comprou, né? Que Guigal reformou e tudo mais, que é um clássico aqui, que fica em Côte-Rôtie, na apelação de Côte-Rôtie, já mostro para vocês. Guigal é o maior pontuador da história com vinho 100 pontos Parker. Guigal tem, gente, são quase 60 vinhos na história de Guigal com 100 pontos Parker. Eu não estou dizendo que 100 pontos Parker é bom, que 100 pontos Parker é melhor que outros vinhos. O que eu estou dizendo é que 100 pontos Parker, um produtor que nos anos 90 até começo dos anos 2000 tinha um vinho avaliado com 100 pontos Robert Parker, esse vinho explodia, esse produtor ficava famoso, esse produtor vendia muito, ficava, né, principalmente dobrava, triplicava o preço dos seus vinhos. Tu imagina, o produtor tem mais de 60, né, ou quase 60. Na verdade, uma vez que eu tinha feito o levantamento, ele tinha 54 vinhos com 100 pontos Robert Parker. Ok? A grande maioria, seus vinhos aqui do Guigal, do Rhône Norte. Então, é uma região que essa soma de fatores vai fazendo ficar os vinhos cada vez mais caros. É lindo, tá? O Chateau de Puy dá para visitar. Tem que marcar, né? Não sei como é que tá agora a questão da pandemia. A gente ia, quando começou a pandemia em 2019, 2020, pensar, 2020, a gente ia com um grupo para fazer boa parte das regiões da França, era um grupo que ia ficar bastante tempo, enfim, e a gente ia visitar, claro, ia passar pelo Rhône, ia ficar um tempo no Rhône, a gente ia jantar aqui no Chateau de Ampuí. E aí veio a pandemia, a gente teve que cancelar a viagem. E a gente vai retomar, provavelmente para 2022 a gente consiga fazer, tá? Mas é lindo, é realmente muito lindo. Tá, mas vamos entender agora um pouco dos fatores terroir, que isso é super importante, tá? Esse conceito histórico para vocês é relevante, mas os fatores terroir é ainda mais. Então nós estamos falando da França, ok? França, Europa, velho mundo, conceito muito tradicional, os conceitos de velho mundo fazendo um trabalho super importante de representatividade para os vinhos, de impacto, ok? Tanto que a gente viu, os vinhos que eu coloquei para a gente escolher para degustar hoje, são vinhos que não tem escrito a uva no rótulo. O que tem? Qual é o destaque dos vinhos? Vamos voltar aqui. A gente está falando aqui de apelações. O destaque aqui é a apelação e o nome do produtor, né? Mas não tem escrito aqui. Se a gente não sabe, se o consumidor não sabe, por exemplo, que Cornat é 100% Syrah, é a única, inclusive, né? A apelação do Rhône Norte 100% Syrah, não vai saber. Châteauneuf du Pape, não sabe que é um corte, normalmente de várias uvas tintas, não vai saber o que tem aqui. Então, a região, ela tem um apelo muito forte, tradicional. E quando a gente vai falar do Vale do Rhône, e aqui aproximando um pouco o mapa da França, a gente está falando de uma região que está, se cortar a França, digamos, pela metade, que vai estar concentrado mais para o sul da França. E aí a gente consegue já fazer um corte aqui. Deixa eu dar uma limpada aqui para vocês. Vocês estão vendo marcadinho aqui em verde o Vale do Rhône. Vocês podem ver que tem, se a gente cortar bem na metade aqui, a gente vai ter o Rhône Norte mais estreito, com muito menos volume,
mas de modo geral vinhos muito mais caros e muito mais valorizados. E o Rhône Sul com áreas mais amplas, maiores, até inclusive um pouco mais afastado do rio, a gente vai ver daqui a pouco que cruza a região. Mais para o sul, mais calor, a gente tem uma influência maior mediterrânica, né, do Mediterrâneo, vai fazer uma moderação diferente. Então vão ter vinhos muito diferentes do norte para o sul. Mas só para a gente se situar, então a gente está mais para o sul da França. O vento Mistral vai cruzar toda essa área aqui. Okay? Lembrando que eu vou mostrar para vocês um pouco mais de calma, vem aqui do Mar do Norte. E ele é um vento muito forte. O vento Mistral, a gente pode chegar a quase 100 km por hora. Tá? Falo para vocês um pouco mais de calma. Então já dá para a gente começar a ver um pouco dessa estrutura e o rio, super importante, cruzando toda a região. Tá? Então dá para ver que para o sul, áreas mais amplas, um pouco menos de altitude. E também a gente pode ver, então mais ou menos aqui, dá para pegar uma referência, tá? Então olha só, é super importante isso aqui, tá? Notem. Vale do Rhône, podemos pegar a referência mais ou menos de Lyon, ok? E a gente cruza, vai chegar até a entrada da Provence, ok? Então se a gente pegar aqui, ó, vou pegar aqui, então a gente pode pegar aqui de Lyon, deixa eu até dar uma limpada aqui, mostrar para vocês pegarem essa referência. Aliás, fazer base em Lyon para quem vai visitar essa região é legal, tá? Vou pegar aqui, ó. Então a gente tem mais ou menos aqui de Lyon e a gente passa um pouquinho de Avignon, né? Lá onde surgiu o Castelo Novo do Papa, tá? Então essa é a referência para a gente passar aqui. A gente tem aqui mais de 200 quilômetros, tá? Então uma área bem ampla para a gente para percorrer. Fazer base em Lyon ou fazer base em Marseille, já na Provence, aqui é rosinha, vocês estão vendo a Provence, são boas alternativas. Tá? E aí dá para se deslocar, ficar uns dias, inclusive, em algumas regiões, em algumas áreas. Dá para fazer base em Avignon também e outras cidadezinhas. Depois eu mostro para vocês. Mas o que é importante aqui? A gente vê a questão de insolação, influência solar. Porque a gente está pegando aqui, lembra que eu falei para vocês? Pega a referência de Lyon a Avignon, a gente consegue ter noção de onde está o Vale do Rhône. Se a gente pegar e fizer uma separação mais ou menos aqui, em Valence, a gente tem o Rhône Norte, com um pouco menos de insolação, mas ainda com bastante insolação. E o Rhône Sul, com mais insolação ainda. E é sol e calor. Apesar de a gente estar falando da França, a gente vai ter a insolação, a quantidade de horas sol sendo fundamental para o perfil do vinho no Vale do Rhône. Aliás, um dos grandes destaques do Vale do Rhône, falamos, né? Vinhos potentes, grande destaque para os vinhos tintos, na sua grande maioria, com mais intensidade, mais corpo, mais tanino, mais álcool. Então, a quantidade de horas de sol é fundamental. A gente tem mais de 2.000 horas de sol por ano. E se a gente fala do Rhône Norte, e se a gente fala do Rhône Sul, a gente chega a quase 3.000 horas de sol. É muita coisa. Por isso, consegue amadurecer tanto essas uvas tintas. Principalmente essas uvas tintas de pele, de casca mais grossa, né? O caso da Mourvèdre, a própria Syrah e outras. Então, isso é super importante. E isso, claro, vai ajudar muito no amadurecimento da uva. Só que, no Rhône Norte, primeiro, a gente vai ter um pouco menos de insolação, apesar de ser bastante. A gente está vendo aqui, quanto mais vermelho, mais insolação. Só que a gente tem uma região que ela tem uma continentalidade importante. Continentalidade não vamos esquecer, né? Que são invernos muito frios, verões mais quentes. Então você tem essa amplitude, né, das estações do ano, aonde muitas vezes, inclusive invernos rigorosíssimos. Só que a gente tem uma vantagem aqui do vento Mistral, que o vento Mistral no verão, que é um pouco mais quente, ele traz um pouco mais de frescor para essa região. Claro, o vento Mistral vem do norte, então ele traz para o Rhône Norte um pouco mais de frescor e também traz um pouco mais de frescor para o Rhône Sul, mas o Rhône Norte ainda mais. Então a gente vai ter um pouco mais de insolação. Claro, a gente está vindo para o sul, linha do Equador, é super importante. Mas um grande diferencial, não necessariamente de calor. Claro que quanto mais para o sul, um pouco mais quente. Não necessariamente de calor, que é importante, mas de insolação, quantidade de radiação solar. Tá? Isso é super importante. Ok. Aqui é legal a gente entender exatamente isso.
O Vale do Rhône, ele é um grande vale separado por dois conjuntos de cadeias montanhosas super importantes, né? Tem o maciço central francês, cadeias montanhosas muito bonitas, e já os Alpes. E aqui já vai começar os Alpes suíços. O Vale do Rhône, inclusive, é nos Alpes suíços que vai nascer a nascente do rio Rhône, que vai percorrer boa parte da França. Quando chega próximo a Lyon, ele toma o rumo do sul. É exatamente no fundo desse vale do rio Rhône é que onde estarão a maioria das nossas videiras. E vocês podem ver aqui, conforme a gente vai para o sul, o maciço central ele começa a ter um pouco mais de amplitude para o oeste, os Alpes começam a ter um pouco mais de amplitude também, né, para o leste. Então a gente começa a ter algumas áreas mais planas, maiores aqui, conforme a gente vai vindo para o Rhône Sul. No Rhône Norte, a maioria dos vinhedos estão em encosta, olhando para o sul. Olhando para o sul. Olhando para o leste e olhando para o sul. Ou seja, sul-sudeste. Qual é a vantagem disso? Já falamos de quantidade de horas de sol. Certo? E assim, o maciço central, ele faz um trabalho importante de bloquear uma parte da chuva que vem daqui. E aí não é só a chuva, mas também é as nuvens que bloqueiam o sol. E mais uma coisa, o vento mistral, como ele corre muito forte aqui, quando as nuvens passam, o vento mistral dissipa as nuvens. Então as nuvens, de modo geral, elas estão menos presentes. Então tu vai ter um pouco menos de chuva, mas tu vai ter o tempo mais aberto. Por isso a questão de quantidade de horas de sol. No Rhône Norte, por mais que ele seja um pouco mais fresco, que ele está um pouco mais para o norte, as suas videiras com exposição leste e sul-sudeste vai receber a maior quantidade de sol, porque a gente sabe que o sol nasce no leste, então tem sol desde a manhã. Vai ajudar muito no amadurecimento das uvas. E a gente vai ver regiões, a gente daqui a pouco vai chegar nelas, mas a gente vai ver as regiões como a Côte-Rôtie, a gente vai ver as regiões, né, próprio Condrieu, que é para vinhos brancos, a gente vai ver essas regiões, né, Clos-Hermitage, enfim, de modo geral, a própria Hermitage, com exposição, né, sul-sudeste. Quando a gente vai vindo para o Rhône Sul, já muda completamente. A gente já vai ter muito mais videiras, vai ter algumas áreas de altitude, mas a gente vai ter algumas áreas também mais planas, a gente vai ter um pouco mais de quantidade, volumes de vinho e tudo mais. Ok? Bom, legal. Deu para a gente entender geograficamente falando aqui, isso é um ponto importante, tá? E o rio Rhône vai fazer um trabalho muito importante, inclusive para ajudar a moderar a temperatura. Okay? O rio Rhône faz um trabalho importante de ajudar a moderar a temperatura. Quando eu entrar nas regiões eu mostro para vocês com um pouco mais de calma. Tá? Então, encostas, principalmente Rhône Norte, áreas planas, Rhône Sul. O vento mistral, que ajuda a tocar um pouco nessa, deixar o tempo mais limpo. O mistral ajuda também a sanidade das videiras. Quando tem umidade, ele retira a umidade. Só que às vezes ele é tão forte que ele pode arrancar as videiras. Pô, quase chegar a quase 100 km por hora é muito forte. E eles falam lá no Rhône que o vento mistral, quando ele aparece, né, quando o mistral sopra, entre aspas, ele sopra em múltiplo de 3. Então tu não tem o vento mistral um dia. Tu tem normalmente o vento mistral ou 3 dias, ou 6 dias, ou 9 dias, ou 12 dias. Eles falam que são múltiplos de 3. Então, quando vem forte e fica um tempo. Agora aqui, outro ponto importante. Lembrando sempre, né? Estamos de Lyon a Avignon. E aqui, a gente tem esse mapa da França mostrando um pouco mais essa questão das influências. E aí as influências climáticas macro. Então a gente vê que o Rhône Norte, mais ou menos aqui cortadinho, a gente vê que o Rhône Norte tem uma influência muito mais continental, enquanto o Rhône Sul vai ter uma influência muito mais mediterrânea ou mediterrânica. Né? O que muda? Primeiro, continentalidade, invernos muito frios, verões quentes. No clima mediterrâneo, muda um pouquinho essa influência mediterrânica. E fala que é mediterrâneo exatamente porque está, né, aqui próximo ao Mediterrâneo, as bacias do Mediterrâneo. No clima mediterrâneo, a gente vai ter uma moderação um pouco menor
mas a gente vai ter principalmente os verões mais longos, mais quentes e mais secos. Por mais que a gente tenha menos continentalidade, os invernos não são tão frios, os verões não são tão quentes, mas a gente vai ter os verões, de modo geral, um pouco mais secos, um pouco mais quentes. Isso, e o verão é o período final de amadurecimento das uvas, não vamos esquecer. Então, as uvas conseguem amadurecer muito bem. Em clima continental, e aí estamos falando de uvas tintas que precisam de mais sol, mais calor, mais amadurecimento, as uvas tintas com a continentalidade do Rhône Norte amadurecem muito bem, e as uvas tintas com essa influência mediterrânea de verões mais quentes e secos também amadurecem muito bem. Então dá para a gente começar a entender. E, gente, esses conceitos que a gente está passando aqui na aula, eu tô falando especificamente do Vale do Rhône, mas isso a gente aplica para várias outras regiões. Aliás, aqui está o mapa da França inteiro. Então a gente consegue entender algumas questões. A gente consegue entender a Borgonha, com seu clima continental. A gente consegue entender Bordeaux. Vou pegar aqui, marcar Bordeaux para vocês. Aqui. A gente consegue ver Bordeaux, aqui, né, com uma influência importante marítima, do mar. Depois começa a ter uma moderação, uma graduação. A gente vê essa influência continental mais central. O que a gente tem aqui? A Alsácia, né, com outra influência continental importante. Bom, dá para a gente começar a ter algumas referências importantes aqui. Estamos aplicando para o Vale do Rhône, mas isso é aplicável não só para a França, mas para outras regiões do mundo. Tá? Legal. Ok. Aí a gente chega do Mistral. O Mistral ele é um vento muito forte. O Mistral ele é tão forte, para vocês terem ideia, que na Provence, que fica no sul do Vale do Rhône, de modo geral, o Mistral ele cruza toda a Europa, sim, mas principalmente a França, e ele vai ajudar a secar as videiras lá na Provence. Olha a influência do Mistral. Só que o Mistral ele é um vento muito frio, ele é um vento muito gelado, ele é um vento muito forte. Então ele ajuda a deixar, como eu falei para vocês, a remover as nuvens dessa região do Vale do Rhône, mas ele ajuda na sanidade das videiras, para não deixar ter umidade e não criar fungo. Isso é super importante para não mofar a uva. Mas ele é tão forte que muitas vezes ele pode arrancar as videiras. Então o Mistral às vezes pode prejudicar. Às vezes ele é tão forte que pode arrancar a brotação, pode arrancar a floração, a própria brotação. Então pode dar problema aqui. Às vezes o inverno, como o inverno, principalmente do Rhône Norte, tem uma continentalidade maior, o inverno é muito frio, às vezes demora um pouquinho, o inverno se estende um pouco mais e podemos ter problema na brotação. Então tem desafios aqui também. Tem desafios para se fazer vinhos de alta qualidade. Não é o esmo. Né? Não é o natural que acontece. Tem a mão humana aqui, super importante. Os fatores de terroir favorecem. E os humanos, né, a mão humana vai pegar esse fator de terroir e tentar lidar um pouquinho melhor para tirar o melhor da região. Então o Mistral aqui, aliás, quem vai visitar a região, seja verão, seja inverno, casaco. Leva o casaco. Tá? Quando é quente no verão, muito quente, não precisa estar com o casaco. Mas tem o casaco à disposição, porque se baixar, né, se soprar o Mistral, vai ficar frio, até no verão, inclusive. Tá? Então, sempre casaquinho para quem for visitar a região. Tá? E casaquinho é casaco, tá? Pode levar um casaco de respeito aí, que vão precisar. Legal. As macro-influências a gente já começou a entender. Depois a gente vai entender um pouco mais em cada região as outras influências que a gente vai ter. Agora, tem mais um fator que faz com que os vinhos do Vale do Rhône sejam tão valorizados. Certo? Sejam tão valorizados. É que no Vale do Rhône, por mais que a gente tenha possibilidades, os produtores tenham áreas que eles possam fazer vinhos, principalmente vinhos, né, que eles vão achar que a gente vai chamar dos IGPs, com indicação geográfica, a grande, mas assim, quase a totalidade dos vinhos do Vale do Rhône, eles vão ser feitos dentro do topo da pirâmide das indicações geográficas francesas, que são as AOCs, as apelações, né, as apelações de origem controlada, ou seja, as apelações de origem controlada. Aqui é o topo da pirâmide. A gente tem os Vins de France, que são os vinhos genéricos, podem vir de qualquer lugar da França, enfim.
A gente tem os IGPs, que são as indicações geográficas, com regras muito mais brandas, muito mais flexíveis, praticamente dizendo que o vinho vem daquela região, daquele local. Mas a gente tem o topo da pirâmide, que são as apelações controladas, que aqui são os vinhos mais caros. Os vinhos do Vale do Rhône, a sua grande totalidade, tanto que a gente praticamente considera os vinhos de indicação geográfica que não são de apelação, do Vale do Rhône. Agora, aqui é legal a gente começar a entender que dentro das apelações, então o Vale do Rhône praticamente vinhos de apelação controlada, a gente tem algumas apelações, essas apelações elas vão mudar um pouco pelo seu perfil, também pela qualidade média dos vinhos. Dentro das apelações, a gente tem apelações mais valorizadas e apelações menos valorizadas. E aí a gente começa a entender aqui algumas questões que, bom, tem vinho do Vale do Rhône que chega de apelação, por exemplo, Côte du Rhône, clássicos. Alguns chegam aqui, alguns Côte du Rhône, que a gente paga 70, 80 reais. Agora tá mais caro, né? A gente tá com problema de câmbio forte no Brasil. O dólar disparou, o euro disparou. Mas a gente encontra Côte du Rhône, que é uma apelação do Vale do Rhône. Claro que é uma apelação de entrada. Com seus vinhos aí, vamos lá. Consegue encontrar a partir de 70. Tá um pouco mais difícil. 80, 90 reais já encontra os vinhos Côte du Rhône. Mas dá pra gente pensar que, bom, um vinho de 80 reais vindo da França, de uma região importante, com apelação controlada, uma região que é cara, com vinhos valorizados, chegando aqui a 80 reais, né, não significa que não possa entregar alguma coisa legal, mas são vinhos mais simples. E, gente, são vinhos, né, que tem que ser feito na região, mas são vinhos, principalmente os vinhos do sul do Rhône, e a maioria dos famosos Côte du Rhône vão estar mais para o sul, porque o norte são os vinhos mais valorizados, mais caros. É menos áreas e as áreas são mais valorizadas. Muitas vezes eles fazem falsificação de vinhos. Claro que se o governo, seguidamente, se vocês procurarem, coloquem na internet falsificação, vinho, Vale do Rhône. Vocês vão ver, eles falsificam muitos vinhos. Eles, inclusive, trazem vinhos de outros lugares, que é completamente proibido, e engarrafam aqui, etiquetam, né, botam etiqueta como Vale do Rhône, né, como Côte du Rhône, chegam a botar etiqueta como Châteauneuf du Pape e outros. Okay? Então, para a gente, né, ter uma noção, tá? Para a gente, então, ficar atento. Ok, eu vou responder umas perguntas para vocês e aí a gente volta aqui nessa pirâmide hierárquica, tá? Mas deixa eu trazer algumas perguntas de vocês aqui. E daí eu volto na pirâmide hierárquica e daí a gente degusta o vinho, tá? Depois a gente volta para entrar um pouco mais nas indicações. Tá, deixa eu trazer umas perguntas de vocês aqui. A Joelma falou que experimentou um Côte du Rhône 90 reais e achou legal, entregou legal. Sim, tem produtores que entregam, claro, vinhos menos concentrados, normalmente mais frescos, aquele caráter da fruta vermelha, às vezes uma nota especiada, normalmente a Grenache, que é uma uva que vai entrar no corte, outras uvas, enfim, a maioria vem do Rhône Sul, tá? Quando a gente fala de Côte du Rhône, a gente já vai olhar as apelações com calma, tá? Então, a gente já vai entrar com mais calma. Pode entregar? Pode, tá? Pode entregar bem sim, tá? Já provei alguns interessantes, inclusive, tá? Depois eu até passo umas dicas para vocês de alguns. A Adriana perguntou se o Mistral acontece o ano todo. Pode acontecer em qualquer parte do ano. Tá? Pode sim. Estão falando que é legal a aula porque dá para aprender sobre outras regiões também, claro. Os conceitos, né? Claro que cada região vai ter as suas influências, mas os conceitos, de modo geral, são aplicáveis para outras regiões do mundo. Inclusive, os vinhos são bem copiados. Né? O Carlos falando que tomou um Cruz Hermitage 2013 do Alain Grelot, achou muito bom. Legal, bacana. Tem muito produtor aqui no Vale do Rhône, né? No Rhône Norte e no Rhône Sul, até mais no Rhône Sul, que são produtores orgânicos, tem produtores biodinâmicos, porque como é uma região mais seca, então favorece um pouco mais para quem gosta de produzir nesse conceito de menor intervenção. Então tem muito, está ganhando bastante conceito, principalmente no Rhône Sul, vinhos de orgânicos, biodinâmicos e tudo mais. Vinhos bios como um todo, europeus, tá ganhando conceito grande, tem várias áreas. Tem produtores muito bons, inclusive. Ele falou que tomou um Châteauneuf du Pape do Domaine de Gallet, tinto e branco. Tem, legal. Passei um comprei de um produtor. Linda falou que visitou lá a região, bacana, região muito legal de se visitar. Tem que se programar, tá, gente? Tem que se programar. Uma região que é
é distante as áreas, assim, estão falando de mais de 200 quilômetros, então tem que se programar para onde vai visitar, onde vai ficar, enfim, legal, mas vale muito a pena, tá? Muito a pena mesmo. O Marcelo perguntou a questão do nível de falsificação mesmo do Languedoc. Na verdade, o que acontece falsificação, assim, como são regiões muito valorizadas, tu trazer vinho, inclusive vinho, o que estava acontecendo na última falsificação? Eles estavam trazendo vinho da Espanha, vinho espanhol bem genérico, e estavam rotulando, engarrafando e rotulando como Côte du Rhône. Outra falsificação que eles fazem de vez em quando é pegar vinhos Côte du Rhône mais genérico e rotular como Chateauneuf du Pape, que tem uma valorização muito maior. A gente tá falando de Côte du Rhône, né? Os vinhos da apelação Côte du Rhône. Os vinhos de entrada de Côte du Rhône, gente, a gente tá falando, compra aqui a partir de 80, 90 reais. Chateauneuf du Pape, o vinho mais barato para encontrar no Brasil é na faixa de 300. Então a gente tá falando de uma escala aí muito maior, 5 vezes mais preço. 6, 4 vezes mais, mas é uma escala muito maior. Então, tu pegar um vinho que entre aspas é Côte du Rhône, tu rotular como Chateauneuf du Pape, né, o produtor tá ganhando bastante aí. Mas, claro, não é todos os produtores, enfim, mas é que como tem muito produtor, muitos produtores no Vale do Rhône, a gente tá falando de quase 7 mil vinícolas, é muita coisa. Então, sempre tem alguém lá que vai ter a ideia de fazer, como é um volume muito grande, né? O iluminado lá pode ter a ideia de fazer uma falsificação. Ok, então seguidamente a gente encontra, tá? A gente falou tentando comprar vídeos indicados pelo professor. Encontrei lá. A gente tá legal esse comentário, João. Na verdade, a gente tá vivendo um problema muito grande no Brasil, agora principalmente após a pandemia, que é quebras de estoque nas importadoras. Tem faltado muito vinho, tá muito difícil, né? Não tá chegando tão fácil, a cotação tá muito alta. Então a gente tá vendo que tá muito difícil. Os estoques estão quebrando muito fácil. Né? Dar um exemplo para vocês. Tá tentando comprar vinho para aula da turma fechada de Nova Zelândia, né? Sauvignon Blanc da Nova Zelândia, tu encontra um que outro agora no Brasil. Tá praticamente em falta. Né? Tá muito difícil. Tu encontra um que outro e muito caro, que tem muito pouco. Né? E Sauvignon Blanc a gente sempre teve uma oferta interessante. Sauvignon Blanc da Nova Zelândia. Tá muito difícil de achar, então tá tendo muita quebra de estoque. Então tá difícil realmente a gente manter, né, a compra regular de vinhos que a gente gosta, enfim. Né? Tem um vinho brasileiro aí que nos ajuda, não estou querendo comparar, mas pelo menos a gente não vai ter problema de falta de vinho. O Brasil produzindo bem aqui também. Tá, vamos voltar aqui para falar dessa estrutura da pirâmide hierárquica. E aí eu vou degustar o vinho com vocês, depois a gente volta para entrar um pouco mais nessa separação das apelações, tá? Mas vamos fazer isso aqui, vamos trazer essa câmera aqui. A gente está falando da pirâmide hierárquica. Então, praticamente apelações controladas. Apelações controladas, preços mais altos. Só que aí a gente vai ter, por exemplo, Côte du Rhône como uma apelação menos valorizada. É apelação, mas normalmente vinhos mais simples. Tem alguns bons produtores que até fazem Côte du Rhône com uma qualidade alta. E até cobrando um pouco mais caro, 200, 300 reais, enfim. Mas de modo geral são vinhos mais simples. Aí a gente tem algumas áreas, eu vou explicar isso para vocês com calma depois. Quem entende só a estrutura, depois a gente vai falar um pouco mais sobre elas. Côte du Rhône Village é algumas áreas de Côte du Rhône aonde pode colocar o conceito de village. Ou seja, fica em volta de vilarejos, de vilas, né, de comunas, que tem uma qualidade um pouco maior. Então tem uma área um pouco mais restrita, que aí vai aparecer como apelação Côte du Rhône Village. É uma outra apelação, ok? É Côte du Rhône também, mas vai chamar de Village, porque essas áreas ainda são melhores. Claro que vai ficando um pouquinho mais caro. Dentro dessa apelação, Côte du Rhône Village, tem algumas áreas que pode aparecer o nome do vilarejo. E aí, por quê? Porque a qualidade dali é um pouco maior. Ok? E a gente tem uma, né? Vansan. A gente tem algumas que eu mostro para vocês daqui a pouco, um pouco mais de calma. Tá? Essas áreas Côte du Rhône Village, com nome de vilarejo, são áreas que são mais distintas, que a qualidade é um pouco maior. E essas áreas, se elas conseguem manter realmente uma qualidade alta, se conseguem manter um nível de qualidade diferenciado, eles vão pedir para o governo, para o INAU, que é o instituto que regulamenta esse conceito
dos vinhos, né, que outorga o direito das apelações controladas na França, ele vai autorizar a esse Côte du Rhône Village, com o nome de vilarejo, que já tinha um vilarejo destacado, por exemplo, Cayenne, né, a se tornar, não, ele deixa de ser um Côte du Rhône Village e ele passa a ser um cru. Tira o nome Côte du Rhône Village e passa a usar só o nome do vilarejo. E esse, ou da comuna, né, que a gente chama, né, do vilarejo, que é melhor definir, porque alguns são maiores, alguns são menores. Passa a usar o nome do vilarejo. E esses são os que a gente define, né, classificados, os crus do Rhône. Claro que são os melhores vinhos do Vale do Rhône. De norte a sul. A gente vai ter. Châteauneuf du Pape é um desses. Aliás, Châteauneuf du Pape foi uma das primeiras apelações que vai surgir na França. Aliás, o conceito de apelação controlada na França, né, das apelações de origem controlée, ele vai surgir a partir de Châteauneuf du Pape. Châteauneuf du Pape que vai pedir para proteger a região. E isso vai acontecer ali nos anos 30. Eu conto para vocês depois com mais calma isso. A gente fala de Châteauneuf du Pape. Então, o conceito de apelação, que hoje é copiado pelo mundo inteiro, nasce a partir de Châteauneuf du Pape. Mas quando a gente fala de Châteauneuf du Pape, a gente fala um pouco mais de calma. Então, os crus são os vinhos mais valorizados. Então, todos são apelações controladas. Estão no topo da pirâmide, certo? Mas vão ter níveis diferentes. Do Côte du Rhône mais simples aos crus, inclusive crus, que vão se diferenciar entre eles. E aí, meninos e meninas, agora, talvez a parte mais importante da aula, para a gente fazer uma base importante, para a gente entrar nas apelações, que é isso aqui. Aqui tem o mapa, olha aqui, a gente tirou e deixou só as áreas demarcadas, para a gente começar a entender o Rhône de norte a sul. Cruzando, vocês estão vendo aqui o rio Rhône, tá? Contornando toda a região, ok? Literalmente norte a sul. Aliás, um ponto importante, tá? Para quem gosta de aprofundar, entender um pouco mais, tudo, vocês vão ver na literatura a expressão, né? Porque a gente está aqui vendo o mapa, aqui é o norte e aqui é o sul, certo? Mas vocês vão ler na literatura de modo geral, esse é um ponto importante, tá? Vocês vão ler na literatura, por exemplo, no Rhône Norte, os vinhedos estão na encosta à direita. Tá, mas espera aí, o rio está correndo aqui. Os vinhedos estão aqui. Ele está à esquerda. Não, não. O rio corre onde? O rio corre de norte a sul. O rio corre nessa direção. Então, quando eles fazem essa citação na literatura para localização dos vinhedos, está à direita do rio. O rio corre de norte para sul, então ele vai considerar, pela ordem, pela frequência do rio, né, pela direção do rio, o que está à direita da direção do rio. Ou seja, de norte para sul, o que está à direita é o que a gente está vendo no mapa, na verdade, à esquerda. Então, atenção para isso, que a literatura faz dessa maneira. Então, vários cursos de vinho, né? O Atlas Mundial do Vinho da James Robson. Então, a literatura vai usar essa citação, né? Tipo, a gente vai ter Châteauneuf du Pape, que vai ficar à esquerda do rio Rhône. Né? Não, por quê? Porque ele está citando o rio. Isso vai acontecer para a literatura para toda vez que a gente tem um rio e tem essa citação, que pega o rio como referência, para onde está correndo o rio, a direção do rio. Aí a gente vai separar a direita e a esquerda pela direção do rio. Tá? Então isso é bem comum. Ok. Depois, separamos o Vale do Rhône. Passamos um corte mais ou menos na metade. Ok? Vamos pegar aqui, né? Lembra que eu falei? A cidade de Valence está aqui. Mas vamos pegar aqui, vamos fazer o corte aqui. O que a gente tem para o norte é o nosso queridíssimo Rhône setentrional, ou Rhône Norte, traduzindo. E o que a gente tem aqui para o sul é o nosso Rhône meridional, ou Rhône Sul. E aí a gente está vendo, lembra que as cadeias montanhosas do Maciço Central ia para oeste, dos Alpes Suíços, né, a cadeia ia para o leste,
E aí a gente vai ter áreas mais amplas aqui no sul. Então, o maior volume está no sul. Vou cortar, fazer o corte aqui de novo. O maior volume está no sul. Maior quantidade de vinhedos, volume, está no sul. Só que no norte, de modo geral, a gente tem praticamente a grande maioria dos vinhos são menores áreas, mas estão dentro dessas áreas classificadas com apelação cru. Ok? Côte-Rôti, Condrieu, Chateau Grillet, Saint-Joseph, Hermitage. Aliás, algumas das mais caras apelações do Rhône vão ser, né? Côte-Rôti, por exemplo, Hermitage, e aí Châteauneuf-du-Pape também como uma apelação cara. Mas, de modo geral. Então, a gente vai ter, no norte, os vinhos mais valorizados. Tanto que, se vocês olharem nesse mapinha, os Côtes du Rhône estão marcados aqui em rosa. Né? Pelo menos os Côtes du Rhône Village. Então, aqui, essa área rosa aqui, ó, são áreas de Côtes du Rhône Village. Então, em volta dessas áreas cruz, já é uma área bem mais ampla. Eu vou mostrar com um pouco mais de calma esse mapa melhor para a gente falar de Côtes du Rhône. Tá? Mas vocês podem ver que tem volumes maiores. Quando a gente fala do Rhône Norte, a gente tem 8 apelações cru. Quando a gente fala do Rhône Sul, a gente tem 9 apelações cru. Por mais que a gente tenha mais quantidade, o que acabou acontecendo no Rhône Sul? Muitas dessas áreas, elas eram Côtes du Rhône Village com o nome do vilarejo, e aí conseguiram subir de status, mudar de patamar e virar um cru. E aí perde aquela citação de Côtes du Rhône Village e começa a usar somente o nome do cru. Bom, ok. Claro que a gente está vendo, né? O preço vai subir. Os Côtes du Rhône e Côtes du Rhône Village, a sua grande maioria vão estar no sul, pouca coisa que vai estar no norte. E assim, por mais que permita, isso é um ponto importante, por mais que algumas áreas de Côtes du Rhône permita-se ser, né, as uvas vir de áreas que também têm apelação, o produtor não vai fazer vinho, né, chamando de Côtes du Rhône, se ele pode chamar pela área cru, porque o vinho é muito mais caro, muito mais valorizado. Então, esse é um ponto importante para a gente. Outra coisa que a gente já começou a falar é aquela separação também, fazendo o corte que, dividindo, para o norte vai prevalecer a Syrah como casta tinta, e aí a gente vai ter brancas como a própria Viognier, super importante, Marsanne, Roussanne. Quando a gente vem para o sul, vai predominar os vinhos tintos com cortes, principalmente a base de Grenache, a Syrah também aparece, Mourvèdre, Cinsault e outras. E bastante uvas brancas também. Tá? Legal para a gente começar a separar. Ok, agora algumas informações rapidamente importantes para a gente ir para a nossa degustação. É que o Vale do Rhône concentra 75% da sua produção para os vinhos tintos. Então, eu estou falando de apelações. Por exemplo, falei de Châteauneuf-du-Pape, falei de Côtes du Rhône. São apelações. Se eu falar para vocês que tem apelação, nessas apelações tem vinhos brancos, muita gente não sabe. Tem Châteauneuf-du-Pape Blanc, pouca gente sabe. Tem Côtes du Rhône Blanc, pouca gente sabe. Hermitage, famosíssimo aos seus vinhos tintos, à base de Syrah. Tem Hermitage Blanc, pouca gente sabe. Por quê? Porque o maior protagonista são os vinhos tintos. A gente está falando 75% da produção. Quando a gente fala dos vinhos brancos, a gente está falando algo em torno de 9%. Ou seja, volume bem menor. E aí a gente vai ter os rosés aqui também ocupando um espaço importante. Tá? 16%. A gente tem algumas apelações aqui para rosé, a gente vai ver com calma, que são super importantes. Tá? E aqui a gente fazendo uma divisão também percentual, são os dados bem atualizados, tá? Inclusive pelo órgão que regulamenta os Vins de Rhône, né? Vallée du Rhône. Então esses dados são bem atualizados. Então olha o que representa Côtes du Rhône, que é a apelação genérica de modo geral,
quase 50% de todo o volume do Rhône. Quando a gente fala de Côte Rhône Village, mais 11%. Só que a gente está falando de quase 60%. Ou seja, quase 60% da produção do Vale Rhône, de modo geral, vão estar dentro do Côte Rhône de modo geral. Okay? E aí a gente vai ter os crus do Rhône Sul, 9% apenas da produção. E os crus do Rhône Norte, apenas 6% da produção. Só para a gente ter uma referência aqui. Aí depois a gente vai ter outras apelações aqui, inclusive para espumantes. Enfim, eu vou explicar isso para vocês conforme a gente vai entrando nas apelações. Certo? Mas, o que faremos agora, meninos e meninas, queridíssimos e queridíssimas? Vamos provar um vinho, que eu estou salivando aqui. E aí depois que a gente volta para a aula e eu respondo algumas perguntas para vocês. Então, vou provar um vinho. Não vai ser o Cornat, vai ser o Chateauneuf du Pape, vocês escolheram, tá? Talvez na aula que vem eu prove o Cornat. A gente vai ter que ter mais uma aula aqui, a gente não acabou a aula ainda, tá? Vamos provar o vinho e vai voltar um pouco mais para os fatores de terroir. Mas a gente vai ter que fazer mais uma aula para a gente conseguir dominar as apelações, tá? Mas antes disso, vamos provar esse vinho aqui. Eu servi, é um vinho potente, é um vinho intenso, então eu servi ele no começo, né? No começo da aula. Deixa eu trazer para essa câmera, que é um vinho tinto, Chateauneuf du Pape. É um vinho tinto que visualmente é 2012, produtor importante, já volto pro rótulo para vocês, né? É um produtor super importante, Paul Jaboulet, tô pegando errado, Paul Jaboulet, tá? Um pouco mais modernista de certa forma, tá? Tem uns produtores mais conservadores, também falo para vocês quando a gente entrar na apelação. Visualmente é um vinho que tem uma média mais intensidade de cor, na parte central, claro, uma concentração muito maior. Para a borda, já um pouco menos. A gente tem o vinho com uma coloração rubi, predominando vermelho, mas a borda já uma nota granada, um alaranjadinho aparecendo, ou seja, tem esse halo já aparecendo um pouco mais, né, esses reflexos granadas na borda. Mas ainda, é difícil vocês verem aqui, mas, aqui, ó, dá para ver, ó, aqui, ó, tá vendo? Tem um pinguinho aqui, ó. Esse pingo tem pigmento. Ó, 2012 ainda tem cor nas lágrimas, tá? Isso significa muita coisa? Não muito, mas significa que, pô, vinho em 2012, um vinho que vai para praticamente 10 anos de vida e as lágrimas ainda tem cor, um vinho que, né, é uma uva que tinha estrutura, principalmente estrutura, né, Santossianins, bastante cor, provavelmente muita extração e tudo mais. Mas vamos lá. Visualmente também começa a ter pequenos, pouquinha coisa de resíduo, enfim. Eu tirei uma dose no Coravin. Aliás, vou fazer uma aula só de Coravin pra gente em breve, tá? Coravin não, são métodos de conservação de vinho, de garrafa, depois de aberto, mas eu vou falar um pouco mais de Coravin. Dá pra ver que a lágrima é super untuosa, ainda escorrendo bem lento, mas depois nariz e boca sempre é o mais importante, tá? E até que tem bastante brilho ainda, vinho de quase 10 anos. Mas nariz, sem agitar a taça, tem uma intensidade média a mais, sobe de médio, tô aqui, né, uns 2, 3 dedos de distância da taça, sentindo bem o perfil de aromas, muito agradável, inclusive, muito positivo. E características sem agitar a taça. Nossa, é um vinho complexo. Tem uma nota de fruta vermelha madura, meio uma framboesa bastante madura. Tem uma nota especiada, ele é um toquezinho de canela. Tem um toque de gengibre, tem um toque de dill, aquele endro, uma erva muito gostosa. Tem um toquezinho de remédio, quase um toquezinho de uma baunilha envelhecida, que é um aroma terciário, mas bem gostoso. É aquele favo de baunilha, quando a gente compra o favo de baunilha que vem num vidrinho, a gente abre para cozinhar, já a baunilha já um pouco mais sequinha, tem um pouco desse aroma. Olha, nem agitei a taça. Já tem um perfil bem interessante de aromas e uma boa complexidade. Vamos agitar 3, 4 voltas. Inala devagar e longo. Só que aí fica um pouco mais evidente. A parte de aroma aparece bem, mas a gente tem aromas primários, secundários e terciários aqui. Os aromas primários ainda estão bem evidentes. Secundários também, o terciário está aparecendo de uma forma importante, mas menos, tem mais primário e secundário.
Apareceu uma notinha farmacêutica agora agitando, né? Aquele macerado de erva, enfim. E também apareceu um pouquinho de álcool, né? Comecei a sentir um pouquinho mais do álcool, aquela pungência, aquela incomodadinha, aquela queimadinha no nariz. Ok. Vamos para a boca, que é o mais importante de tudo. E tô curioso, tá? Vou falar para vocês, tomar um gole d'água. Tô curioso, eu servi, eu não provei ele, vou provar agora com vocês. Aliás, eu provei numa aula faz um tempo. Tinha tirado uma dose Coravan, faz algo em torno de 1 ano. E agora olhando aqui, eu não tinha visto, mas vou contar para vocês. Mas eu vou primeiro falar do vinho, né? Degustando, pra gente dar uma olhada em algumas outras questões. É um vinho seco. É um vinho que tem médio mais tanino, e o tanino ele é gostoso, mas tem uma estrutura bem significativa. Corpo, já podemos colocar como muito. Álcool, já podemos colocar como médio mais para muito. Ele é bem alcoólico, mas ele tem bastante sabor em boca. Esqueci de descartar, viu? Vocês me fizeram esquecer de descartar o vinho. Ele tem bastante estrutura em boca, ele tem bastante corpo. A acidez, ela é média, sobe um pouquinho. Vamos lá, quase chegando em média mais. Mas tá segurando o conjunto. Mas a acidez ainda um ponto abaixo do restante dessas estruturas e desse corpo. Agora, bastante sabor em boca. É um vinho extraído. É um vinho potente, é um vinho concentrado, é um vinho encorpado. Mas tem bastante sabor em boca. Aparece bem essas notas ainda primárias, um pouco menos. No secundário aparece bem. E um pouco mais até o terciário em boca. É um vinho que tá bom para ser consumido agora. Ainda tem um potencial de guarda. Mas tá bom para ser consumido agora. Mas é vinho para comida. Vinho intenso, vinho potente. Nível de qualidade é um muito bom vinho. Mas potente, concentrado, intenso. Claro, estamos falando de um Chateauneuf du Pape de alta qualidade. Né? E aí é um bom produtor. Para encontrar vinhos de bons produtores, só que acaba custando um pouco mais caro. Tá? Esse vinho que entrou no Brasil é a Mistral. Não sei quanto que tá hoje. Certo? Mas uma coisa me chamou a atenção aqui, ó. Eu até não tinha visto. Vou mostrar para vocês aqui. Aqui, ó. Conseguem ver? 15% teor alcoólico. Rhône Sul, Chateauneuf du Pape. Lembra? Mais quente, ainda mais seco, mais insolação, 15% de álcool. O álcool está bem integrado, ele aparece, mas ele não chega a sobrar, mas potente. Vinho intenso, vinho com poder, vinho com estrutura. Tá? Até vou tomar mais um gole para a gente ver a persistência, vou contar e a gente volta para álcool. Em boca ele perde um pouco mais esse caráter da fruta. E ele ganha muito esse caráter desse macerado de ervas. Toca até de um chá um pouco mais envelhecido, mas gostoso. Bem gostoso, inclusive. Mas é um vinho potente, né? É intenso. Persistência dele média mais também. Dura bastante esses sabores em boca. E olha que a estrutura dura mais ainda. A estrutura tânica. Esse residual daquele preenchimento de boca vai ainda mais do que, inclusive, que o sabor. E olha que o sabor não é curto para esse vinho. Tá? Então, bem significativo. Ok, voltando para a nossa aula, a gente fala, olha aqui, o Vale do Rhône, para a gente lembrar aonde ele está, aqui marcadinho em laranjinha, begezinho. E aqui nasce uma casta, inclusive que vai ter um agrupamento de castas dentro dessa macrofamília, ou seja, castas que vão se cruzando e que vão dando origem a outra, de um agrupamento de uvas chamadas Serrines. As Serrines, ela nasce aqui. São uvas que estão correlacionadas. Elas nascem aqui no Vale do Rhône. Sendo dentre elas, uma das mais famosas, a Shiraz ou Syrah. Aliás, são sinônimos, tá? No Vale do Rhône, a gente vai encontrar quase sempre como Syrah. Na Austrália, a gente vai encontrar quase sempre como Shiraz. É a mesma uva, inclusive tem vários sinônimos. É uma uva super importante. Uma das uvas mais plantadas do mundo. Já hoje considerada uma casta internacional, porque é tão plantada,
é tão cultivada que já tem um conceito internacional. E essa uva, gente, ela nasce aqui no Vale do Rhône. E, aliás, vai dar origem a outras uvas, a várias outras. Inclusive, já fiz uma aula só de Syrah aqui pra gente, né? Foi a nossa aula número 31, onde a gente fala sobre ela, os cruzamentos e tudo mais. Mas ela nasce aqui, já é comprovado, por mais que existam teorias que ela vem provavelmente do leste europeu, ou vinha lá, tinha uma teoria dizendo que vinha dos Balcãs, tinha outra teoria dizendo que vem lá do Oriente Médio, né, em volta da cidade, lá tem uma cidade chamada Syrah. Não, a Universidade de Davis, na Califórnia, através de DNA, provou que ela é nativa aqui do Vale do Rhône. E ela se torna uma das uvas mais importantes. E lembra que eu falei para vocês que a gente está falando de vinhos potentes, intensos? Como é que é o perfil da Syrah? Né? Até nesse gráfico aqui dá para gente entender. Qual é o perfil médio dos vinhos de Syrah? É um perfil médio. Se a gente parar para ver, é a uva que tem, né? De modo geral, os vinhos têm muita cor, nesse gráfico roxinho. No rosinha, a gente está falando desse vinho que tem uma quantidade, né, uma intensidade de aromas também bem significativo. Né? Ou seja, Syrah tende a fazer vinhos potentes, tende a fazer vinhos, né, vinhos mais concentrados, vinhos mais potentes. Né? A gente está vendo aqui, nesse gráfico amarelo, a estrutura tânica. Normalmente Syrah tem um pouco mais de estrutura tânica, aí já começa a diferenciar. Os vinhos do Rhône, o tanino normalmente é um pouco mais marcado. Os vinhos da Austrália, normalmente esse tanino já é um pouco mais macio. A Syrah tende a ter esse tanino um pouco mais macio. Os vinhos do Vale do Rhône, Syrah normalmente tem essa nota farmacêutica, as notas evolutivas, mais relacionadas aí com alguma coisa até de azeitona, azeitona preta e outros. Mas um vinho que tende a ter álcool de médio mais para muito e corpo de médio mais para muito. A grande atenção da Syrah está aqui embaixo, ó, nessa barrinha verde, que é a sua acidez. Claro que isso aqui é um perfil médio. Não dá para dizer se todo vinho de Syrah no mundo é assim, não. É um perfil médio dos vinhos de Syrah. Mas o que a gente vê? No Rhône Norte, a gente vai ter vinhos com essa estrutura tânica mais marcada e a gente vai ter vinhos com essa acidez mais exuberante, normalmente média mais até para muita. Então, essa questão aí de vinhos estruturados, a Syrah ela tem essa predisposição. E não à toa que ela é uma das principais variedades cultivadas aqui. E aí, claro, ela é a grande protagonista no Rhône Norte. Que aí a gente vai falar um pouquinho sobre as apelações, tá? Mas o que eu vou fazer com vocês? Vamos fazer um acordo aqui entre nós. Nós já estamos a 1h30 quase de aula. Então, nós vamos, na semana que vem, nós vamos entrar nas apelações, certo? E aí a gente vai entrar com um pouco mais de calma, entre aspas, porque a gente acha que vale a pena, né? A gente falar um pouco mais de calma, Côte-Rôti, de Hermitage, é importante a gente falar, né, de Châteauneuf du Pape e outras, né? A gente vai falar um pouquinho de rosé, vamos falar um pouquinho de espumante, e a gente vai entrando um pouco nas apelações com um pouco mais de calma, tá? Isso vai ficar para a semana que vem, que a gente segue falando do Vale do Rhône, né? A gente vai aprofundar um pouco mais as apelações, né? Aliás, provei um Châteauneuf du Pape com vocês, provavelmente na aula que vem. Na aula que vem eu vou fazer um acordo com vocês, eu vou comparar, vou degustar dois vinhos, vou comparar dois vinhos. Ou vamos comparar, né? Vocês vão ter que me ajudar a escolher durante a semana. Ou vou comparar um Côte du Rhône com um cru, talvez um Châteauneuf du Pape. Pega o mesmo produtor fazendo, né, as duas apelações. Ou comparamos um vinho do Rhône Norte com um vinho do Rhône Sul. Certo? Aí dois crus. Né? Ou comparamos dois crus, Rhône Norte, Rhône Sul. Ou comparamos dois crus, ou pegamos tipo um Châteauneuf du Pape e um Côte du Rhône, mesmo produtor. E aí a gente compara os dois, o que muda de um para outro, tá? Vamos fazer isso, que eu acho legal. Né? Sensorialmente a gente consegue definir e acho que fica bacana. Né? Acho que a gente consegue fazer algumas comparações importantes, enfim. Acho que vale a pena. Tá? Então vamos fazer isso para a semana que vem, tá? Eu vou responder mais algumas perguntas aqui de vocês, certo? Sim, vamos entrar. Aí a gente entra nas apelações, vamos explicar onde é que tá todas as áreas, cada uma delas, produtor, enfim, a gente vai entrando nas influências e tudo mais, tá? Deixa eu trazer algumas perguntas de vocês aqui. Legal, como combinado, sim, para semana que vem. Então, nossa próxima aula vai ser, a gente vai continuar sobre o Vale do Rhône e vamos entrar nas apelações.
O Marcos perguntando, meu sogro tem uma adega com mais de 200 vinhos, como faço para classificar os vinhos de guarda para não perder a sua coleção? Aí tem que estudar, tá? Marcou dois caminhos. Ou contrata um profissional que faça isso, que conheça, e muitas vezes vale a pena pagar se tem tantas garrafas assim, alguém que conheça bastante, para separar, porque não é só apelação, tem que entender de onde vem o vinho, qual é o ano, safra, produtor. Talvez seja um caminho. Ou estudar para aprender para conseguir fazer. Tá? Eu recomendo fortemente que você, se não tem bastante experiência, contrate um profissional. Tem vários profissionais aí que podem te atender. Pega um bom profissional que ele vai te, né, fazer um trabalho aí bacana. A Annelise falou que é legal para visitar o Vale do Rhône em agosto. Eu sei que ela morou lá, né, morou na França, bacana, boa dica. O Zé Santos perguntando se alguns supermercados vendem Chateau de Tupá pode ter qualidade. Pode, tá? Mas lembrando, supermercado, comprar vinho em supermercado é sempre um ponto de atenção. Eu não sou contra, pelo contrário. Mas tem que saber o que está comprando. Tem que saber onde está. Aliás, tem supermercados que valorizam muito a parte da adega. Climatizada, controlada. Tem muito supermercado que bota os vinhos lá, ficam pegando luz e tudo mais. Então, nesse supermercado onde tem menos cuidado, dê preferência para comprar vinhos de giro rápido. Outros supermercados que dão mais atenção, tem uma adega, muitos tem até sommelier, tem um profissional que ajuda e tudo mais. Aí, né, tem uma área separada, pode comprar esses vinhos de guarda, enfim. Né? Mas, normalmente, o supermercado tem um preço para o consumidor final muitas vezes mais atrativo do que loja especializada, que tem mais estrutura maior, tem profissionais, mais. São conceitos diferentes, tá? Mas tem, então tem alguns vinhos interessantes. Bem legal. Se não gostaram da aula, foi bacana, eu gostei também, passa rápido, né? Não foi legal a gente dividir para a gente poder entrar nas apelações depois com um pouco mais de calma, mas foi bacana, gostei também. Acho que foi muito legal. As cadeias montanhosas, a Rosana perguntando, as cadeias montanhosas, né? O Maciço Central e os Alpes se formam um corredor para intensificar o Mistral. Sim, formam. E aí quando a gente for falar das apelações, a gente vai falar um pouco isso, né? Então, principalmente no Rhône Norte, acaba centralizando um pouco mais, né? O vento vai concentrando mais para o fundo do vale, né? Vai canalizando, né? Fazendo um funil, e ele vai ficando mais intenso. Por quê? Porque ele vai, né? Por isso que ele chega a essa velocidade, né? Quase 100 km por hora, gente. É vento pra caramba, né? Sim. Né? Pô, legal, bacana. Turminha, queridos e queridíssimas, pô, passou super rápido, né? 1h30 de aula voando. Combinado, então, na nossa próxima aula, seguimos falando sobre o Vale do Rhône e aí vamos entrar nas apelações. Aí vamos entender as 17 apelações cru, os Côtes-du-Rhône Village. Vamos entender com um pouco mais de calma, tá? Vamos entender que vale a pena. Rosés, espumantes e tudo mais. E vai valer muito a pena, tá bom? Vou deixando um beijo mais que especial no coração de cada um de vocês. Se cuidem e fazendo um brinde aqui com um vinho especialíssimo aqui do Vale do Rhône, tá? Você acabou de ouvir uma aula de vinhos do professor Marcelo Vargas, em formato de podcast. Para mais conteúdos, dicas e materiais sobre a bebida, acesse o site www.marcelovargas.org. Um forte abraço e até o próximo encontro.